Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, ou até mesmo tenha tido uma experiência ruim dentro da espiritualidade ao longo dos anos, de tal maneira que você se tornou meio cético, meio cética, você há de concordar comigo que a Bíblia, ela é uma fonte de histórias e de cultura e de aprendizados que servem para todas as civilizações humanas. Eu imagino que você também tenha essa opinião, essa é a minha opinião. Ela tem muita coisa para nos ensinar, mesmo que você trate a Bíblia às vezes de maneira alegórica, de forma a entender que determinadas histórias sejam uma espécie de metáfora. A reflexão a respeito do que está contida ou está contido na Bíblia, com certeza nos transforma em seres humanos melhores, mais reflexivos. Seja para concordar e dizer, caramba, é isso mesmo, ou seja também para afirmar um ponto de vista contrário. Olha, eu não gostaria de ser como esse sanguinário que está apresentado aqui na Bíblia. Eu não quero reproduzir os valores dessa sociedade, por exemplo, cheia de guerras, de vinganças e de atitudes tão controversas, tão estranhas aos meus sentidos. Então, a Bíblia pode ser um instrumento de aprendizado mesmo quando ela serve para você dizer aquilo que você acredita do ponto de vista oposto àquilo que você leu. E quando a gente fala sobre felicidade a dois, nós temos muitos exemplos dentro da Bíblia de felicidade a dois e de infelicidade a dois. Nós temos muitos exemplos de relacionamentos que aconteceram por conveniência, por um status social e também relacionamentos que aconteceram pela via do amor. E eu acredito que seria muito útil para a gente, em alguns vídeos da semana, a gente verificar algumas dessas histórias e pensarmos nelas de uma maneira muito aberta, muito tranquila. E eu quero convidar você a fazer isso a partir de hoje. Então hoje é sobre Adão e Eva, o casal original, por assim dizer. Então, independentemente se você considera essa história uma história literal que aconteceu do ponto de vista exato, né, daquilo que você lê, ou não, se você considera Adão e Eva uma espécie de mito, né, ou de uma história contada de pai para filho, ou uma espécie de alegoria da criação, ou uma espécie de parábola do mundo real, assim como antigamente se utilizavam as histórias, né, ou mesmo histórias, né, histórias criadas para poder ensinar alguma coisa, independentemente do seu uso e da sua interpretação a respeito do texto bíblico, eu tenho certeza que pensar sobre esse casal vai nos ensinar algumas coisas importantes sobre a finalidade do relacionamento, os aspectos e as dinâmicas psicológicas que envolvem um relacionamento amoroso, e isso pode trazer para você e para mim exemplos e aprendizados enormes, e eu quero compartilhar com vocês algumas dessas ideias, tá bom? A primeira coisa que eu acho bem interessante é que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que criou Deus o homem ou a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu gosto dessa expressão macho e fêmea, e eu não estou aqui com isso invalidando outros tipos de relacionamento, como por exemplo os homoafetivos. Eu gosto dessa expressão macho e fêmea no sentido de que ele traz uma certa igualdade, sabe, desses gêneros. Ou seja, o que é a imagem e semelhança de Deus? O homem e a mulher. O homem traz características de Deus que só o homem tem. A mulher traz características de Deus que só a mulher tem. É como se a imagem de Deus fosse dividida em homem e mulher, de tal maneira que houvesse uma espécie de complementaridade, uma espécie de, olha, eu só consigo conhecer uma parte de Deus
quando eu me relaciono com uma mulher. Não necessariamente do ponto de vista amoroso, mas pode ser no nível da amizade, mas há coisas de Deus que eu só conheço a partir do contato com um gênero diferente do meu. Ou, né, trazendo aqueles estudos sobre sexualidade da década de 60, 70, 80, né? A gente pode dizer que cada ser humano tem um pouco da feminilidade ou um pouco da masculinidade, existem níveis, né, dessas, vamos dizer assim, dessas representações em nós. Então, Deus se manifesta nessa sensibilidade, nessa emocionalidade, nessa coisa do coração bem presente, que geralmente a gente coloca dentro da caixinha feminina, né? No sentido da mãe, que age muito mais com o coração do que com a razão, ou da mulher, que geralmente é muito mais habilidosa com os sentimentos do que os homens, né? E aí estou, obviamente, utilizando uma construção social, né, dessa figura feminina. Há muito de Deus nessa sensibilidade, nessa emocionalidade, ao mesmo tempo que essa ideia da racionalidade, que geralmente é atribuída à caixinha do homem, né, de agir conforme os objetivos, analisar sintaticamente as coisas, né, avaliar de maneira racional, embora existam homens que nem são tão racionais assim, e existem mulheres que nem sejam tão emocionais assim, mas existe muito de Deus a ser conhecido nessa racionalidade, nessa vontade de ordenar as coisas, nessa capacidade de categorização, nessa habilidade funcional, geralmente atribuída ao homem, do tipo, vou cumprir essa função para realizar uma determinada, para cumprir uma determinada missão, embora isso esteja também presente na figura feminina, mas veja, o que eu estou querendo dizer é, o homem e a mulher possuem características e ênfases em si mesmos, cada um com seus graus diferentes, e mesmo aqueles que parecem trazer um certo equilíbrio entre esses polos, todos eles manifestam atributos de Deus, trazendo essa igualdade de importância. Porque quando a gente fala de funcionalidades do cotidiano, a gente pode nomear coisas que o homem decidiu realizar ou a mulher decidiu realizar por N questões e por construções sociais. E não existe algo mais importante ou menos importante. Porque a mulher, por exemplo, que decide ficar em casa, cuidar dos filhos e cuidar da casa, não está realizando um trabalho menos importante do que aquele que sai para trabalhar, né, para receber um determinado salário. Assim como também a mulher que decide fazer faculdade, entrar no mercado de trabalho, ela não está executando um trabalho menos importante do que o homem que, de alguma forma, decidiu realizar outro tipo de trabalho, ou ficar em casa e cuidar da casa, dos filhos, seja lá o que for. Então veja, a importância dos dois, ela se equivale, embora dentro das funcionalidades haja uma separação, uma diferenciação, uma organização diferente, de tal maneira que um faz isso, o outro faz aquilo. E os dois fazem determinadas coisas juntos. Então, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou, para mim traz esse senso de igualdade, que nós precisamos resgatar, inclusive. Há muitos homens, por exemplo, que criam um certo supremacismo sobre suas mulheres ou sobre as pessoas, as companheiras com as quais eles estão, e essa supremacia, ela é vista no fato de que ele não considera a opinião dela, ele não a valoriza, ele não reconhece os espaços que são de direito dela, muitas vezes. A opinião dele é que tem que valer, o desejo dele é que tem que prevalecer, e ela se sente diminuída nesse processo. Ao passo que existem relacionamentos que é o contrário, a mulher, num certo supremacismo, subjuga o outro, né, trazendo sobre eles toda forma de manipulação e exercendo poder sobre o homem, e nenhuma dessas duas coisas são boas e saudáveis, no sentido de que
em ambas, né, um está exercendo poder sobre o outro. Onde quer que haja poder, há aquele que é subjugado. Então, só há possibilidade de um relacionamento ser maduro a partir desse aspecto da igualdade. Ou seja, nós temos papéis diferentes, mas importâncias equivalentes. Isso resolve certos conflitos e isso nos ajuda a não nos sentir inferiores quando abrimos mão de alguma coisa. Porque, afinal de contas, dentro de um relacionamento, os dois precisam abrir mão de seus desejos hora e outra, ao passo que os dois precisam reafirmar os seus desejos hora e outra. É um equilíbrio que não existe manual nenhum capaz de delimitar como que deveria ser a ação humana de maneira específica. Não existe livro no mundo que vá conseguir dizer o que você deve fazer, se você deve abrir mão ou se você deve dizer, não, essa vontade eu não abro mão dela. Porque há momentos em que isso deve acontecer e há momentos em que você deve simplesmente deixar a sua vontade de lado em favor de um bem maior, que é o bem do casal, que é o bem da família. Então a gente está vivendo com essas duas dinâmicas, com essas duas dimensões, de maneira cotidiana. É a dimensão individual, eu sou um indivíduo, eu tenho vontades, eu tenho sonhos, eu tenho valores pessoais e valores inegociáveis, ao mesmo tempo que nós somos um casal. E como casal eu também preciso me dobrar à coletividade. Porque se eu pensar apenas em mim e as minhas vontades serem feitas, o outro vai ser subjugado para realizar os meus apetites. E não é assim. Isso é o conceito básico de sociedade, de comunidade, se eu estiver ouvindo uma música aqui em casa que estiver incomodando o meu vizinho, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou me manter no meu egoísmo ou eu vou entender que o coletivo também é importante, a convivência também é importante. Então, são avaliações que a gente precisa fazer todos os dias. Então, vamos ficar nisso nesse primeiro vídeo, para a gente não entrar em outros aspectos. Não vai ser a primeira e única conversa sobre Adão e Eva, mas vai ser a primeira de várias, né? Mas vamos ficar nessa questão da igualdade. A minha pergunta nesse ponto da nossa jornada, desse início de jornada é: o seu relacionamento com a pessoa com quem você está é um relacionamento que preza pela igualdade, igualdade de direitos, igualdade de importâncias, igualdade e equivalência de pensamento? Ou o relacionamento de vocês é sempre pautado pendendo na direção de uma das partes, ou pendendo na direção do homem, ou pendendo na direção da mulher, e o outro se sentindo menosprezado, se sentindo mal, se sentindo de alguma forma sufocado por essa predileção, por essa tendência? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. E a segunda pergunta é possível conversar sobre isso dentro do seu relacionamento? Você tem voz para conversar? Ou a sua voz é menosprezada? O seu tom nessas conversas é um tom de humildade, de quem quer conversar para construir? Ou o tom que você propõe em determinadas conversas é um tom do tipo, eu estou certo e você está errado, se subjugue a mim? Essa é uma outra reflexão que a gente precisa fazer, porque muitas vezes a gente não constrói pontes de diálogo com o outro simplesmente porque a gente vai na direção do outro já com pedradas. A gente já vai armado, a gente já vai cheio de argumentos, a gente já quer dizer, é assim que tem que ser, e de outra forma eu não aceito. Então, veja, a igualdade ela só vai ser construída num ambiente de diálogo, de conversa franca. Vamos sentar, vamos conversar.
eu me sinto diminuída aqui, eu me sinto mal com aquela situação, nessas situações aqui eu não me sinto uma pessoa valorizada por você. Olha, quando você age dessa determinada maneira, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Então, conversar, tratar desses assuntos de maneira aberta. Ao mesmo tempo que o outro vai ter a abertura e a liberdade de dizer também onde não se sente bem, não se sente amado, não se sente valorizado ou se sente menosprezado, para que juntos vocês possam compreender isso e construir algo em conjunto. Eu não acredito em relacionamentos que não sejam com base na igualdade. Eu não acredito em relacionamentos que sejam na base da imposição. Sabe aquela coisa, olha, eu não estudo porque o meu marido não me incentiva, ele não gosta. Se eu falo de faculdade, ele diz, mas e as crianças? Eu não acredito nesse tipo de relacionamento. Eu não acredito num tipo de relacionamento em que você tenha vergonha de ser você mesmo, que você tenha medo de evoluir, porque o outro vai se sentir, por causa das suas inseguranças e medos, vai se sentir inferior. É aquela história da mulher ganhando mais dinheiro do que o homem. O salário dela é maior, então o cara se sente menos homem por causa do salário. Ou então, por causa da independência. Homens que se sentem completamente inseguros com a independência e autonomia de suas esposas. De tal maneira que eles só se sentem felizes quando eles estão no comando, eles não aprendem a obedecer. Eles não aprendem o caminho de também abrir mão dos seus desejos em favor do outro. São sempre pessoas que querem estar no centro das atenções. E daí alguns até utilizam da própria Bíblia para afirmar o seu machismo, do tipo, o homem é a cabeça da mulher. Ignorando completamente o texto a seguir que diz, homens amem suas esposas como seus próprios corpos. Trazendo novamente aquela condição de igualdade, falando da posição do homem do tipo a cabeça da mulher apenas como funcionalidades, falando dessa questão mais racional, mas não falando do ponto de vista da importância ou da falta do diálogo ou de qualquer coisa que seja do tipo, olha, como eu sou cabeça, eu devo falar e você obedecer. Então há pessoas que utilizam a própria escritura para subjugar o outro, para escravizar o outro, para tornar o outro menor do que a si mesmo. E como a Bíblia ela está escrita dentro de contextos muito machistas e muito primitivos, de pouquíssimos diálogos, nós vamos ter uma supremacia masculina presente nas Escrituras, e isso é inegável. Não é à toa que na contagem da genealogia só contava as figuras masculinas, por exemplo. Então, quando, por exemplo, Jesus traz uma mulher, para próximo de si, e ele valoriza a postura, por exemplo, da mulher samaritana, ele está restaurando esse valor que foi perdido ao longo do tempo, o valor da mulher. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que não existe homem ou mulher, a partir de Cristo todos somos um, assim como ele vai falar que não existe escravo nem livre, não existe judeu ou estrangeiro, não existe grego ou bárbaro, todos são um em Cristo. O que nos une é a nossa fé. A nossa fé nos torna irmãos e dentro da experiência da irmandade não existe superioridade ou inferioridade. Daí Paulo vai dizer, como é que você compensa esses valores sociais de superioridade e inferioridade? Olha, trate aquele que parece ser o menos importante como o mais importante. Porque assim como no corpo, o membro do corpo que parece ser menos importante, ele deve ser tratado com maior honra, assim também entre vocês, qualquer pessoa, qualquer minoria, qualquer pessoa que parece ser a mais esquisita entre vocês, a mais substituível entre vocês, a mais menosprezada entre vocês, deve ser tratado com honra, de tal maneira que essa pessoa se sinta igual na importância e no valor. Porque no final das contas, essa igualdade de importância, de tratamento e de valor, ela é uma verdade ensinada pelo Evangelho, ela é uma verdade estimulada pelo Evangelho.
Não é à toa que a gente aprende com o Evangelho a dar comida a quem tem fome, porque o cara que tem fome, ele não é um preguiçoso. Ele tem fome por diversas razões, inclusive pela falta de trabalho, pela falta de posições, pelo menosprezo das pessoas da sociedade, que só valorizam as pessoas pela roupa chique que elas usam, pelo poder aquisitivo que elas têm. Então, quando o Evangelho me ensina a dar pão para quem tem fome, ele está dizendo, olha, quem tem fome tem a mesma importância que você, que tem a despensa cheia. Ou seja, o pobre, o necessitado, não é menos importante do que você. Então, isso é um valor do Evangelho. Quando Jesus disse, todas as vezes que você visitar um preso, está me visitando, o que ele está dizendo? Olha, até aquela pessoa que cometeu absurdos na vida, errou muito na vida, essa pessoa também, em termos de importância, ela é tão importante quanto você na vida, na sociedade, na existência, diante de Deus. Ela é tão imagem e semelhança quanto você. Ela carece de perdão, de graça, de ajuda tanto quanto você. Então, quando você visita essa pessoa, você está igualando a importância dela à sua importância, embora a maioria da sociedade não compreende isso. Ou seja, cometer um erro, você é pior do que eu. Você não tem dinheiro, você é pior do que eu. Você é estrangeiro, você é pior do que eu. Ah, você nasceu na Índia, você é pior do que eu. Ah, você é chileno, você é boliviano, você é equatoriano, você é venezuelano, você é pior do que eu. Ah, você é mais feio, esteticamente falando, você é pior do que eu. E aí, há muitas formas de categorizar como melhor e menor. E dentro do relacionamento amoroso, existe muito disso. Ah, eu sou melhor do que você, eu tenho faculdade, você não. Eu tenho conhecimento, você não. Eu sou homem, você é mulher. E aí, a gente precisa e a gente é convidado a diminuir esses desequilíbrios. E dentro da nossa possibilidade de compreensão, dentro do nosso nível de maturidade, ceder, abrir espaços, não querer controlar o tempo todo, deixar o outro ser quem ele é e aprender a valorizá-lo e a admirá-lo por quem ele é. Então esse é um diálogo que a gente precisa ter a dois. A felicidade a dois depende também do nível de igualdade que existe dentro do relacionamento. Até porque, se os desníveis forem mantidos, a médio e longo prazo, o sentimento que você vai tendo por essa pessoa que você considera inferior, você vai começar a sentir dó dessa pessoa. A admiração pelo outro acaba quando os desníveis começam a ficar cada vez maiores. Ou do ponto de vista intelectual, ou do ponto de vista afetivo. Você diz, caramba, eu estou me relacionando com um meninão, com um bobão, com um filhinho da mamãe. Quando você chega a essa conclusão, você já percebe o sentimento de superioridade que você tem em relação a essa pessoa. E o sentimento que você vai criando sobre ela é de dó. Vai enchendo o saco, você vai perdendo a paciência. Caramba, eu evoluí tanto e essa pessoa está lá embaixo, ela não cresce, ela não evolui. Eu já estou discutindo outras coisas, eu já estou em outro nível de profundidade, a pessoa está lá no raso, no raso, no raso, no raso. Como é que você vai admirar uma pessoa assim? Como é que você vai admirar uma pessoa que você tem que o tempo todo falar para fazer isso, fazer aquilo, senão não se move, não se mexe, não realiza, não faz. Entende? Então, veja, um dos segredos, por assim dizer, eu nem gosto dessa palavra segredo, da felicidade a dois é que os dois evoluam juntos de maneira que ambos estejam mais ou menos dentro da mesma sintonia, mais ou menos dentro do mesmo grau de profundidade de pensamento sobre a vida. Porque senão vai cansando mesmo, vai cansando. No início é legal, porque tudo é novidade, etc e tal, mas vai cansando, vai cansando. Você quer puxar um assunto, o outro não compreende. Você vai puxar outro assunto, o outro não compreende. Percebe? Então traga o outro para junto de si, quando você percebe que o outro precisa dessa paciência e dessa graça,
tente, da melhor maneira possível, proporcionar essa igualdade. Porque a igualdade diante de Deus a gente já viu aqui que nós temos. Não é uma coisa a ser conquistada. Mas do ponto de vista humano, a gente precisa aprender a entender o universo do outro ou então a evoluir para um universo melhor. A gente precisa, às vezes, diminuir o nosso ritmo em amor por amor ao outro e trazê-lo para si, já que nós queremos fazer esse relacionamento dar certo, enfim, evoluir. Então, muitas vezes você tem que pisar no freio e dizer, calma, vamos lá. Eu poderia estar correndo muito mais do que eu estou, mas eu vou ajudar essa pessoa a criar o condicionamento necessário para a gente correr junto. Às vezes esse é o caso, às vezes é o caso do contrário. Às vezes a outra pessoa já evoluiu muito mais do que você. E aí você tem que correr atrás do prejuízo, né? No sentido de, caramba, eu não posso ficar parado no tempo. Isso tem que ser um estímulo para você crescer, para você evoluir, para você ir para frente. Então, esse é um dos maiores desafios de todo relacionamento a dois. Eu vou dizer para você o seguinte, coloque aqui nos comentários como é que você se sente dentro do seu relacionamento. Você se sente de alguma forma menosprezado, menosprezada? Esse nível, né, de igualdade, você se sente ouvido dentro do seu relacionamento? Você sente que você tem vez? Você sente alguns desníveis? Em que sentido você sente desníveis dentro do seu relacionamento? E de que maneira você está disposto ou disposta a trazer um certo nível de igualdade, a equilibrar melhor essa balança que talvez está desmedida desde o início do relacionamento ou não? De um tempo para cá, a coisa começou a ficar maior, a diferença entre você e a pessoa com quem você está começou a ficar maior do ponto de vista afetivo, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de missão de vida, do ponto de vista de velocidade, do ponto de vista de objetivos em comum. Coloque aqui nos comentários, tá bom? Eu e o meu amor criamos também a comunidade Amor em Construção, que é o ambiente que nós escolhemos para a gente gravar vídeos a respeito de assuntos como esse e assuntos ainda mais profundos do que esse, para ajudar você dentro dos seus relacionamentos e compartilhar as nossas experiências cotidianas. O primeiro link aqui da descrição você consegue conhecer a comunidade Amor em Construção. E é óbvio que eu também gostaria de saber se você gostou desse tipo de reflexão. Se você gostar, se você achar que é interessante, nós vamos passar por todas as experiências familiares e de casais aqui das Escrituras para a gente ver tanto os exemplos positivos, os exemplos negativos e o que nós podemos trazer para a nossa vida de aprendizado. Hoje nós falamos sobre igualdade aí dentro da criação. A gente nem chegou no Adão e Eva, mas é a criação, né, do homem e da mulher original. Mas nós vamos passar por Adão, Eva, vamos passar por Davi, Batseba e tantos outros relacionamentos presentes aqui nas Escrituras. Tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.